Em briga de marido e mulher, por que ninguém mete a colher? A segurança pública, a educação e a violência contra a mulher. Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Esse é um tema que nós já tratamos em colunas anteriores, mas é sempre oportuno retomar, até pelo fato de que nós verificamos que, infelizmente, a violência contra a mulher, inclusive os assassinatos, que hoje nós chamamos de feminicídios, tem aumentado, e nem a pandemia teve um efeito redutor nesses índices. E aqui é importante, né, uma questão que nós já falamos, mas é também importante retomar, que, lamentavelmente, a maior parte dos casos de violência contra a mulher, inclusive violência sexual, acontecem no ambiente do lar, na casa, no ambiente doméstico. Não acontecem na rua, como muita gente pensa erroneamente. Então, é muito difícil falar do enfrentamento à violência contra a mulher sem enfrentar a situação da violência que é praticada pelo homem no âmbito da casa. Nós vimos recentemente um episódio aí na mídia de um DJ com uma violência absurda contra a própria mulher na frente do filho, um bebê, né, de outra pessoa que não se sabia ao certo se era a mãe da mulher que estava sofrendo violência ou uma babá, mas isso não vem ao caso. As imagens, né, da violência, do espancamento, chamaram muita atenção. Só que o que nós podemos e devemos fazer em relação a isso? Porque, diferente do ditado que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, a violência praticada contra a mulher tem que ser uma preocupação de toda a sociedade. Toda. Não é uma questão que diga respeito nem só à mulher que vive aquela violência, nem as mulheres como um todo. Toda a sociedade precisa enfrentar. Do ponto de vista da segurança pública, nós ainda temos muita dificuldade, não temos um número significativo de delegacias de defesa da mulher correspondente à população aqui do estado de São Paulo. Em Campinas foi criada uma segunda delegacia, mas ainda a estrutura é bastante precária e ainda há necessidade de um aprimoramento no atendimento. Nós precisamos qualificar o atendimento para que a mulher que já sofreu uma violência por parte, né, do seu companheiro, do seu marido, uma violência doméstica, não sofra novamente uma violência ao ser atendida numa delegacia de defesa da mulher. Bom, essa é uma questão, mas não é a única. É preciso avaliar como está a situação também da relação da segurança pública com o sistema de justiça. De que maneira tem chegado ao judiciário os casos de violência e as medidas protetivas. Porque também, não raro, nós vemos situações em que a mulher solicitou e não obteve a medida protetiva, muitas vezes em tempo hábil, e às vezes a medida protetiva vem depois que ela foi morta, ou a medida protetiva foi concedida pelo juiz, mas não foi executada. Executada em que sentido? A própria notificação ao agressor. E são inúmeros casos em que medidas protetivas sequer são comunicadas. Não que isso garantisse totalmente a segurança daquela mulher, mas é aquilo, inclusive, que constitui o compromisso, né, por parte do agressor, até para eventualmente um processo de tentativa depois de recuperação de trabalho, de recuperação daquele agressor. Pois bem, todas essas questões ainda estão muito distantes de sua efetivação, da realidade. Né? Por exemplo, a instalação de uma vara especializada. Aqui em Campinas houve uma movimentação do movimento de mulheres, mas demorando muito para a instalação e ainda com uma dúvida em como seria a efetivação dessa vara especializada, para que flua com maior rapidez, com maior celeridade e com maior eficácia o deferimento das medidas protetivas. Por outro lado, a Lei Maria da Penha, ela tem a intenção de proteger a mulher da violência, mas ela também tem o objetivo de trabalhar com o homem agressor. Até porque, se nós não tivermos uma perspectiva de um trabalho para recuperar, nós vamos considerar que milhares ou milhões de homens nesse país teriam que ficar o quê? Trancafiados? Porque serão ameaças permanentes, quer dizer, ele espancou, agrediu, feriu aquela mulher, separa, não vê mais, vai pegar uma outra para casar, viver junto e espancar novamente. É preciso enfrentar essa questão, e isso
é uma das maiores críticas que o movimento feminista faz ao Estado, no caso, ao setor de segurança pública e justiça, pelo fato de que isso hoje ainda é irrisório. Pouquíssimos trabalhos envolvidos e precisaria se avançar nesse sentido. Então, justiça e segurança pública ainda com muita necessidade de avanço para que se trabalhe tanto a proteção da mulher, mas também a recuperação, a tentativa pelo menos de recuperação do agressor. E a educação? A educação, ela é fundamental, e claro que nós sabemos que a educação não se dá só na sala de aula, só na escola. Existe a educação no próprio âmbito familiar, o que não é fácil, porque lamentavelmente no âmbito familiar se reproduzem muito valores do machismo e patriarcado, porque são os valores dominantes na nossa sociedade ainda. Essa é uma questão fundamental para a gente compreender. Por mais que a Constituição diga que mulheres e homens são iguais perante a lei, a realidade material não coloca essa situação de maneira efetiva, ou seja, não há uma correspondência entre a previsão da Constituição e a realidade. E do ponto de vista ideológico, o que continua prevalecendo, lamentavelmente, é a ideologia dominante, que é a do patriarcado e do machismo. Não é à toa que a gente vê algumas confissões religiosas fazendo cursos desenvolvendo a ideia da submissão da mulher. Isso numa sociedade democrática é lamentável, né? Não, mulheres e homens, se são iguais, não tem que haver submissão. Jamais. Pois bem, mas existe a questão da educação na escola, na educação que o Estado deve garantir. E como é essa questão na escola? Esse é um debate que tem se intensificado nos últimos 10, 15 anos. Por um lado, setores ligados ao conservadorismo religioso, que principalmente cristão, que defendem que a escola não deve ter qualquer espaço de debate sobre questões de gênero, diversidade de gênero, identidade de gênero, diversidade sexual, igualdade, ou seja, que esse debate não pode acontecer. E aí os argumentos são os mais variados, desde aquele argumento ridículo, né, perdão, mas não há outra forma de dizer, ridículo, de que falar sobre gênero, identidade sexual, identidade de gênero, diversidade sexual, iria ser ensinar as crianças a serem gays ou lésbicas. Bom, isso é algo de uma estupidez tão gritante que chega a ser surpreendente que pessoas investidas em cargos públicos, como uma ministra da família, mulher de direitos humanos, ou como um determinado deputado ou senador, sejam capazes de repetir esse tipo de besteira, de imbecilidade, porque isso é uma completa imbecilidade. Não se ensina ninguém a ser homossexual, como não se ensina ninguém a ser heterossexual. Isso faz parte da riqueza da diversidade humana. O problema é que tem setores na sociedade que não aceitam a existência dessa diversidade. E são setores que, não por acaso, também defendem esses valores, por exemplo, da submissão da mulher. Então a escola é um espaço fundamental e nós temos que fazer um embate na educação. E esse embate é permanente. Vejam o que aconteceu na escola Aníbal de Freitas, em Campinas, quando um menino sofreu uma retaliação, uma violência do ponto de vista moral e psíquico, porque propôs um debate sobre a questão LGBT. Mas poderia ser um debate sobre igualdade de gênero. E possivelmente sofreria também esse tipo de retaliação. Como assim? A escola, e aqui não é a opinião deste colunista, desse comentarista, nós temos uma Constituição que estabelece, e isso é repetido, é reiterado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A Constituição determina, ela impõe como princípio na educação o respeito à diversidade. Então, como que a escola não vai ser um espaço para fazer esse debate? E mais, se não for na escola, onde vai ser? Qual vai ser o espaço? É fundamental a escola. Primeiro, nós temos que lembrar que a nossa Constituição estabelece um Estado laico. As pessoas têm o direito a ter ou não ter religião, têm o direito a ter a religião que quiserem, mas não podem impor sua religião aos outros, e a escola, como espaço da laicidade, não pode ser um espaço de imposição de valores religiosos. Dito isso, o debate de gênero, de igualdade, de diversidade tem que acontecer na escola. E é inclusive importante mencionar, e já tem vários estudos sobre isso, que quando esse debate acontece na escola, vez por outra, surgem crianças e adolescentes relatando, a partir daquilo que é apresentado, situações de abuso que estão sofrendo nas suas próprias casas. Então esse debate é mais do que necessário e é um debate fundamental para que nós possamos mudar na raiz essa concepção. A violência contra a mulher não é decorrente de um processo exclusivamente psíquico por parte daquele agressor. Pode ser também psíquico, mas tem algo anterior, que é uma educação machista e patriarcal, que diz que a mulher é inferior, que coloca a mulher como um objeto na mão do homem e que nessa
toada, acaba chegando na agressão. Então é preciso enfrentar esse debate na educação. A educação tem que ser um espaço para mostrar outros valores, valores de respeito à diversidade, de respeito à igualdade, de respeito a todas e todas as pessoas como elas são e como elas querem ser. A educação não pode ser um espaço para a reprodução de valores de opressão, de discriminação e de intolerância. Portanto, quem viu aquelas cenas, né, horríveis do DJ agredindo a sua esposa, pensem que a resposta para isso não é fazer leis com penas mais duras, que é uma bobagem, né? Achar que vai botar mais gente na cadeia, outra bobagem. O que nós precisamos é enfrentar isso na raiz. Precisa sim ter uma melhoria na segurança pública, melhorar a proteção à mulher, melhorar a tentativa de recuperação do agressor, mas a educação é um espaço fundamental e uma educação que mude essa reprodução de valores, que pare de reproduzir os valores do machismo e do patriarcado, será decisiva para que nós possamos combater de maneira eficaz a violência contra a mulher. Era isso que nós gostaríamos de colocar. Um bom dia.